Queridos, quem trouxe a sua Bíblia? Vamos ver algo maravilhoso que Deus fez através da vida do Senhor Jesus. Jesus fez através da vida dos homens. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos a resposta de Deus para o homem, né? Aleluias. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Capítulo 6. Atos capítulo 6. Aqui estão escritos as atividades que os apóstolos fizeram depois que Jesus já havia ido dos céus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui no capítulo 6 da palavra de Deus diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da contribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Tome o seu assento. Meus queridos irmãos, a igreja, muitos chamam a igreja primitiva. Até a vida de Jesus, irmãos, muitas pregações irão acontecer. Os apóstolos, quando Jesus foi aos céus, ascendeu aos céus, eles esperavam que Jesus voltaria naquela mesma época. A próxima geração, após apóstolos, eles esperavam a vinda de Jesus. As primeiras igrejas pregavam a vinda de Jesus. A Bíblia ainda nem era confeccionada da forma que ela é hoje, e já esperava-se a vinda de Jesus. Passaram-se 1000 anos e Jesus não veio. E até hoje, Jesus não veio. Mas nós estamos aqui para anunciar que Ele vai vir. Porque nós estamos mais próximos do que eles estavam lá no princípio. Nós estamos mais perto do que eles estavam distante, atrás de nós, há milênios, 2 milênios. E aqui uma passagem interessante da Bíblia Sagrada, que a comunidade que aceitava Jesus naquela ocasião, na época, era grande, porque todos os dias chegavam pessoas novas para ouvir a mensagem dos apóstolos, para ouvir Pedro, para ouvir João, para ouvir Tiago, que eram aqueles que andavam mais próximos de Jesus. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que a multidão crescia dia após dia. Chegou um momento que os apóstolos, eles não tinham mais como atender a distribuição do alimento, das ajudas que chegavam ao templo. E as pessoas vendo que aquilo ali iria de uma certa forma atrapalhando a pregação da palavra. E aqui a passagem diz que
foram escolhidos 7 homens com algumas características para servir a Deus. Não eram eles os pregadores da palavra, mas eram homens tementes a Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo 3: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação. Era o primeiro requisito. O segundo requisito: cheios do Espírito Santo. Terceiro requisito: cheios de sabedoria. Então o que eles pediam, irmãos? Uma pessoa que fosse bem reconhecida entre a comunidade, que gozasse de respeito, que gozasse de honestidade. Homens cheios do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo, irmãos? É aqueles que buscam a Deus em oração, não importa a situação. Porque aqueles que seguiram Jesus, irmãos, eles passaram por situações de perseguição, de apedrejamento, de prisão, de fome. Passaram por situações de deserto, de não dormirem, de serem perseguidos de morte. Mas eles não perderam a fé. Aqui, amados, se você dizer, mas onde estavam esses homens aqui que foram escolhidos aqui no capítulo 6? Eles eram seguidores de Jesus. Eles eram aqueles homens que andavam juntos com os apóstolos. Eles não estão aqui por acaso. A Bíblia fala que naquela manhã do dia de Pentecostes, quando João e Pedro e Tiago estavam juntamente com os demais no templo, haviam ali aproximadamente 120 pessoas. E aquelas 120 seguiam Jesus por onde ele fosse. Aquela multidão de pessoas seguiam Jesus. Esses homens, eles faziam parte daquele grupo que seguia Jesus. Eles eram conhecidos. Então, quando fizeram a escolha entre esses homens, e foram designados 7, esses homens eram cheios do Espírito Santo. Esses homens tinham ouvido a mesma mensagem de Jesus, assim como os apóstolos. Esses homens andaram com Jesus pelos montes, pelas pradarias, pelo deserto, pelos vilarejos. Eram seguidores de Jesus. Irmãos, muitas vezes nós ficamos em casa por qualquer motivo. Desistimos de fazer a obra por qualquer motivo. Esses homens, eles largaram tudo que eles tinham para seguir Jesus. Pedro, o apóstolo, ele deixava a esposa, a sogra doente, a família, para seguir Jesus. Antes de Pedro conhecer Jesus, Pedro tirava o sustento da sua família do mar, nas águas pescando. André, a mesma coisa. João, a mesma coisa. Se nós olharmos para Mateus, Mateus deixou de trabalhar na coleteria de impostos para seguir Jesus. Hoje Jesus não está mais exigindo que nós venhamos sair do nosso trabalho. Jesus não exige que você saia de casa. O que Jesus requer de nós é que nós tenhamos fé e que nós venhamos disponibilizar a Ele um pouco do nosso precioso tempo. Porque o tempo que eu e você estamos aqui, dedicando a ouvir a mensagem, dedicando a pregar, dedicando a louvar, adorar e orar, é um tempo resumido que nós saímos das nossas casas e vemos aqui fazer uma live, fazer uma oração, pregar uma mensagem. Mas qual é o tempo que nós dedicamos verdadeiramente a Ele? Quantas horas nós tiramos de oração? Quantas horas nós tiramos de leitura e estudo da palavra? Quantas horas nós dispomos a orar pelas viúvas, pelos órfãos, pelos necessitados?
Quantas horas nós dedicamos a levar o evangelho da salvação àqueles que estão doentes e enfermos? Você já somou o seu tempo que você tem dedicado à obra de Deus? Meus queridos, nós não podemos achar que vir na igreja é uma grande responsabilidade. Não, nós precisamos, irmãos, além de vir nesse curto período de tempo na casa de Deus, é visitar os nossos irmãos, visitar as pessoas que estão doentes, visitar aquele que está desconhecido, orar por aqueles que não gostam de nós. A Bíblia diz que é para nós orar até por aqueles que são os nossos inimigos, porque é muito fácil nós orar pelas pessoas que nós amamos, orar pelas pessoas que nós nos damos bem. Difícil é dobrar o joelho e orar para a pessoa que te faz mal, que quis que você morresse, que você fosse destruído. Esta oração é mais difícil, mas Jesus nos ordena que nós venhamos a orar até pelos nossos inimigos. Amém? Eu não oro pelo inimigo, irmão, porque o inimigo de Deus, ele já traiu Deus lá no paraíso celestial dos céus. Lá no paraíso de Adão e Eva, o inimigo já se levantou. O inimigo já destruiu a vida de tantas pessoas. Quer destruir a igreja de Deus, quer destruir a palavra de Deus, quer destruir a fé do homem aqui na terra. Por esse inimigo nós não oramos. Amém? Porque esse inimigo, ele já está condenado. Este inimigo, Apocalipse 19, diz que ele vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com o falso profeta, com a besta e com todos aqueles que não querem a verdade de Deus. Os apóstolos escolheram esses homens para que eles trabalhassem, auxiliassem no desenvolvimento do trabalho no templo. O trabalho do diácono é servir aqueles que estão ali para serem servidos. Então, naquela época, as pessoas vinham ao templo e os diáconos distribuíam as vestes, os alimentos, aquilo que cada pessoa que era necessitada vinha buscar. E a palavra de Deus diz que dia após dia chegavam novos irmãos, pessoas aderindo à fé. E o trabalho dos apóstolos era dioturnamente pregando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Como é maravilhoso nós sabermos que aquele povo que trabalhava no templo, aqueles homens que se dedicavam à pregação, eles não tinham esta Bíblia bonita como a irmã Elga tem ali na sua mão. As irmãs não tinham a Bíblia da mulher. As irmãs, os homens não tinham a Bíblia igual a do irmão Moisés, de estudo da palavra de Deus. Mas nós temos um privilégio hoje, irmãos, de sabermos de toda a história escrita, falada, televisionada pela internet, por áudios, irmãos. Eles não tinham esse privilégio, mas quando eles aderiam à fé, eles tinham a certeza que Deus estava com eles. Nós precisamos ter a mesma fé que eles tiveram lá no princípio. João, escrevendo o primeiro verso do primeiro capítulo do seu livro, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e viveu entre os homens. Jesus estava falando de si mesmo. João estava falando que Jesus, ele é o Verbo de Deus personificado na vida humana. A palavra dele é a palavra de Deus. E é isso que esses homens presenciaram. Eles estiveram olhando olho no olho de Jesus. Eles puderam tocar nas vestes de Jesus. Eles puderam conversar com Jesus. Olha o privilégio deles. Nós não tivemos esse privilégio. Talvez Tomé, quando precisou olhar para as mãos de Jesus, para tirar a dúvida, e nós chamamos que Tomé era um homem sem fé.
Mas quantas vezes, irmãos, nós conhecendo a palavra de Deus, nós deixamos a dúvida entrar no nosso coração? Quantas vezes nós já viemos na igreja ao longo das nossas vidas e muitas vezes estamos desanimados e achando que Deus não está nos agradando. Muitos acham que Deus tem que nos agradar antes de nós agradarmos Ele. Quantos irmãos, conhecendo a palavra de Deus, voltaram a fazer as coisas que anteriormente faziam? E eu quero dizer que eu creio que a maioria das casas, as residências da nação brasileira, tem um exemplar da palavra de Deus. E nós cremos, irmãos, que o mesmo Deus que João, Pedro e Tiago tiveram o privilégio de desfrutar do Filho de Deus, um dia nós todos seremos arrebatados desta terra e subiremos e teremos um encontro com Ele nos ares. Amém? Irmãos, o que de bom que se leva desta terra para o mundo vindouro? Eu não vi nenhum milionário levar toda a sua riqueza. Quando a pessoa morre, irmãos, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que o homem que veio do pó, ao pó tornará. E o Espírito que veio de Deus, voltará para Deus. Nós não levamos nada deste mundo. Nós não levamos nem as nossas aparências físicas. Essa roupa que aquece o seu corpo, ela vai ficar para a terra comer. Os nossos ossos, a nossa carne, o nosso sangue, volta para a terra. Significa que o mundo pelo qual nós aguardamos e tanto esperamos, ansiosamente esperamos, é espiritual, imaterial, invisível aos nossos olhos. Quando João, Pedro, Tiago e os demais discípulos, seguidores de Jesus, os 12 apóstolos, com exceção de Judas, começaram a igreja primitiva, irmãos, a mensagem deles era: arrependei-vos dos vossos pecados, porque o fim está próximo. Hoje, mais ou menos 2000 anos depois, arrependam-se, irmãos, dos pecados, porque Jesus está vindo. A mensagem é a mesma. Jesus não mudou a sua palavra. Jesus não mudou a essência da sua verdade. A verdade continua sendo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pregava lá no princípio da igreja primitiva, João disse, em 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade vem atravessando os séculos. Os apóstolos morreram, aí começou a igreja a ser perseguida. Irmãos, a igreja perseguida, ela começa, irmãos, na época de Jesus, e ela vem até os dias atuais. Mas uma coisa que a igreja perseguida sabe, que Jesus vai vir buscar esta igreja. Amém? Igreja, irmãos, é o lugar do encontro daqueles que querem a salvação. A igreja que nós falamos não é um templo, como Paulo disse, feito por mãos de homens, porque a igreja somos nós, é eu e você. Por que você é a igreja? Porque quando estavam eles no cenáculo, e havia ali aproximadamente 120 irmãos, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que ali estavam, e foram-se vistas línguas como de fogo, e eles foram todos batizados pelo Espírito, e falaram noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo é o mesmo. O Espírito habita em mim. Amém? Amém. Só em mim?
Não? Aonde mais? E você? Amém? O Espírito de Deus é o próprio Deus, é a presença de Deus em nossas vidas. Davi fala uma frase celebre, uma das frases mais lindas da Bíblia Sagrada. No Salmo 37, versículo 5, ele diz: para mim e para você, e para todos aqueles que não conhecem o poder da palavra, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Amém? Ele está dizendo: confia em Deus, deposita aos pés dele todos os teus problemas, creia, acredite que ele vai ter solução para cada um, e fique lá esperando com fé, porque sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. A salvação é uma atitude de fé. A salvação, ela é concedida a nós por misericórdia de Deus. A salvação será o momento em que o homem terreno deixará de ser terreno e subirá para o lugar que ele disse: estou preparando-vos lugar. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, trouxe você aqui e trouxe a mim aqui para pregar a palavra de Deus. Talvez nos últimos dias, nas últimas horas, o teu coração tenha sido apertado por tristeza, por decepção, por amargura. Quem sabe alguém feriu você com palavras. O trabalho da igreja primitiva era de curar as pessoas. A igreja moderna continua fazendo o mesmo trabalho. A cura através da fé. Como você tem sido tratado nos últimos tempos? Você tem sido compreendido? Você tem sido amado, irmão? Você tem sido amada como você gostaria, irmã? E eu não estou falando de um amor sentimental, carnal, mas eu estou te falando de um amor espiritual. De um amor verdadeiro. De irmão para irmão. De pai para filho. De filho para pai. E de Deus para conosco. Queridos, o inimigo de Deus, nós só temos um inimigo verdadeiro. Esse é verdadeiro, porque ele é inimigo de Deus. E a todo momento ele tenta destruir a nossa fé, destruir a igreja, destruir a nossa vontade, o nosso desejo de nós estarmos aqui, destruir a família, tirar a paz lá dentro das nossas casas. Esse inimigo se lança na saúde, se lança no relacionamento, se lança no financeiro, se lança contra a igreja de Deus, se lança contra o que você deseja de melhor para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, se nós orar e nós crermos e tivermos fé, a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Você crê que você pode vencer? Talvez você esteja orando por alguém e o desejo não é você olhar para o lado e ver a pessoa pela qual você ora estar ali, adorando a Deus ao teu lado. Porque nós oramos por pessoas que não querem às vezes servir a Deus, por pessoas que estão lá no mundo bebendo. O prazer é beber, se embriagar. O prazer é se divertir. Mas tudo isso é passageiro na nossa vida. Aquilo que é eterno vai ficar. O amor de Deus vai ficar em nossas vidas. Não basta apenas proferir o nome de Deus. Não basta apenas dobrar o joelho e fazer de conta que ora. Nós precisamos estar definitivamente na presença de Deus. Amém, meus queridos?
Vamos orar, vamos se colocar em pé, vamos pedir para o irmão que está em casa, talvez alguns estejam na sua casa orando e estejam precisando, irmão, de um milagre lá dentro do seu lar. Talvez alguém esteja doente, enfermo ou até morrendo. Talvez alguém esteja no vício das drogas, da prostituição, da vida do crime, cheio de vícios de álcool e não consegue se libertar sozinho. Às vezes nós não oramos por eles. Talvez você tenha alguém que esteja lá no hospital desenganado pela medicina, ou você conheça alguém que precisa das nossas orações. Talvez lá na sua família você tenha lutado através das orações, mas parece que o inimigo tem sido mais forte que a tua oração. Não exista. Creia, creia, creia. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. E nós vamos orar agora com fé. E nós vamos direcionar a nossa oração para as pessoas que precisam das nossas orações. Vamos orar pelos nossos lares. Vamos orar pelo aquilo que nos dá o sustento, o trabalho de cada um. Vamos orar pela nossa família, que é a célula máter da sociedade, de uma nação e de um povo. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão nos seus lares, que não puderam vir à igreja. Vamos orar por este município, pelas nossas autoridades. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul, que precisa de uma ação verdadeira, desde o governador até as nossas vidas. E vamos orar por esta grande nação, por este grande povo. São mais de 210 milhões de brasileiros. E nós orando pela vida do presidente desta nação, orando pelas autoridades desta nação, orando pelas autoridades do estado, do município, nós estamos fazendo a vontade do Pai. E vamos orar pelas nossas famílias. Curva a sua fonte. Vamos levantar a nossa voz em oração. Nós não somos muitos, mas a Bíblia diz que a união, amados irmãos, gera aqui em nossas vidas a fé. O que significa? É que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, no meio deles está Jesus Cristo. Esta é a nossa união. Porque tudo que nós concordamos aqui será ligado nos céus. Aleluias. Soberano e eterno Deus e Pai, no nome santo de Jesus, papai querido, nós estamos aqui reunidos nesta noite e nós clamamos pela tua presença, pela tua graça. Talvez aí no lar, pessoas estão nos assistindo. Papai querido, visita, entra com providências nesta casa. Visita cada membro desta família. Visita, Senhor Deus, o trabalho. Visita a saúde de cada um, Senhor amado. Visita, papai querido, aquele Senhor que não está mais, Pai, ouvindo a tua palavra. Está, Senhor Jesus, com a sua mente e seus olhos fixados nas coisas do mundo. Pai, repreenda as atividades do inimigo, repreenda as atividades do maligno, visitando, Senhor Jesus, o coração daqueles que um dia oraram, adoraram, bendizeram o teu nome, que eles voltem, Senhor amado, para os teus caminhos. Traz, Senhor Deus poderoso, Deus santo, Deus verdadeiro, a essência do teu Espírito, agindo, Senhor Jesus, na vida de todos nós. Que nesta noite a minha família, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, as minhas finanças, os meus bens materiais sejam guardados debaixo das tuas asas, porque está escrito: debaixo das tuas asas nós estaremos seguros. Pai querido, vai visitando a mesa do órfão, das viúvas, dos pobres, dos necessitados, dos desempregados, dos endividados, dos missionários, de todos aqueles, Pai, que estão no leito de morte. Pai querido, tu tem o poder nos céus e na terra de mudar todas as coisas. Jesus parou e ficou olhando o filho morto da viúva de Naim, mas como ele tinha o poder nos céus e na terra, segundo a sua palavra, tocou no esquife, e o esquife viveu e mudou a história daquela família. Senhor, o Senhor é um Deus que escreve histórias novas em nossas vidas. O Senhor é um
Deus que nos dá o sustento, nos dá o ar de todos os dias. Visita-nos nesta noite, toma nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas e traz, Pai, a alegria do Espírito Santo sobre a tua igreja, alegria sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, daqueles que assistirão, alegria no meu coração, Pai, para que o Senhor habite e permaneça nesta habitação física até a consumação dos séculos. Pai, abençoa-nos, ó Deus. Dai-nos, Senhor, uma semana de graça. Dai-nos, Senhor, uma semana de vitória. Dai-nos, Senhor, muita saúde e muita paz. Abençoa esta igreja. Abençoa estes irmãos. Abençoa esta obra. Abençoa esta cidade. Abençoa este povo. Abençoa todo aquele que profere o teu nome. Pai, bendito és tu, ó Pai, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Deus vivo. Aleluia. Bom estarmos aqui nesta noite, louvando o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e que Ele possa consolar o coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Tomai a